Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana do Ateliê de Tutti Baby e para a videoaula de hoje eu trouxe esse corpinho base para a gente brincar de fazer boneca. Nós vamos fazer diversos tipos de cabelinho, vários tipos de vestidinho, sapatinho. Então corre aí, pega o seu fio e segue a nossa aula para você ter a sua bonequinha pronta. Essa cor macadâmia foi só uma sugestão, você pode fazer da cor que você quiser. Existem infinidades de cores de pele para você brincar e fazer bonequinha de todos os tipos. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dessas videoaulas que eu posto por aqui toda semana. Principalmente agora que a gente vai aprender diversos modelinhos de boneca num corpinho base. E comentem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês postem aí nos comentários que eu tentarei ajudar da melhor forma possível. E na lista de materiais, acrescente um isqueiro, que eu esqueci de colocar na lista lá de materiais. Bora tecer? Materiais que nós vamos utilizar para a videoaula de hoje. Uma agulha de crochê de 2,5 mm, um par de olhos com travas de segurança de 10 mm, uma agulha de tapeceiro, um marcador de carreiras, tesoura, enchimento, umas 100 gramas de enchimento dá pra gente fazer a nossa bonequinha. E a linha amigurumi, essa aqui é na cor macadâmia, é a cor 3148. Então vamos começar. Então vamos começar a tecer o bracinho. Nós fazemos um anel mágico e vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Aqui primeiro eu teço um ponto baixíssimo para poder segurar o nosso anel e vou tecer 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico e na segunda carreira nós vamos tecer 6 aumentos, que são 2 pontos baixos dentro de cada ponto baixo, num total de 12 pontos baixos. Coloco o marcador de carreiras. E na terceira carreira, nós vamos repetir a sequência de um ponto baixo e um aumento 6 vezes, num total de 18 pontos baixos. Agora, na quarta carreira, nós vamos tecer da seguinte forma: 9 pontos baixos. Um ponto pipoca. E o ponto pipoca nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou laçar o fio e vou tecer 5 pontos altos incompletos dentro do mesmo ponto. E agora eu fecho todos de uma só vez e teço 8 pontos baixos.
Total dessa carreira, 18 pontos baixos. Agora, a carreira 5 e 6, nós vamos tecer de ponto sobre ponto. São 2 carreiras de 18 pontos cada carreira. Pronto, teci as 2 carreiras. Agora, na carreira 7, nós vamos tecer a sequência. Nós vamos repetir 6 vezes a sequência, um ponto baixo e uma diminuição. Total, 12 pontos baixos. Agora, da carreira 8 até a carreira 18, nós vamos tecer pontos sobre pontos. São 11 carreiras de 12 pontos baixos cada carreira. Então, agora vocês teçam aí, que eu vou tecer aqui. Já já eu volto para a gente dar continuidade ao bracinho da nossa bonequinha. Pronto, terminada de tecer as 11 carreiras, nós vamos colocar um pouco de enchimento só na mãozinha, que é essa partezinha aqui de onde a gente começou a tecer ponto sobre ponto. Então, até aqui a 8ª carreira. E para me auxiliar, eu vou usar a minha agulha de crochê. Vocês podem usar palito de churrasco, pinça, aí o que for melhor para você, para te ajudar aqui no enchimento. Depois que a mãozinha estiver firme, nós vamos colocar o pontinho pipoca pro lado, tá? Ele tem que ficar assim de ladinho. Vamos fechar aqui em cima com 6 pontos baixos. Corta o fio, não precisa deixar longo para costura. Arremato. E vou tecer outro bracinho exatamente igual, tá? Então, agora, nós vamos tecer as perninhas. Para começar a tecer as perninhas, de novo, eu faço o anel mágico. Vou tecer aqui um ponto baixíssimo ou correntinha, como você preferir. E vou tecer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Fecho o meu anel mágico. E agora, na segunda carreira, eu vou tecer 6 aumentos, que são 2 pontos baixos dentro de cada ponto baixo, um total de 12 pontos baixos. E aqui eu aproveito já para ir prendendo o fio que eu fechei o anel mágico junto com os pontos. Coloco o marcador de carreiras. Na terceira carreira, nós vamos tecer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Total de pontos desta carreira, 18 pontos. Quarta carreira. 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Total de pontos, 24. Quinta carreira. 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Total,
30 pontos baixos. Na sexta carreira, nós vamos tecer 30 pontos baixos, pegando só a alcinha de trás. Tem essas duas, eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto. Agora, da carreira 7 até a carreira 9, nós vamos tecer 30 pontos baixos em cada carreira. Só que agora, pegando as duas alcinhas do ponto. Então, aqui nós vamos tecer 3 carreiras de 30 pontos baixos cada carreira. Adiantem aí, que eu vou adiantar aqui e já já eu volto para a gente terminar a nossa bonequinha. Pronto, depois de tecer as 3 carreiras, nós vamos para a 10ª carreira, que será 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Total dessa carreira, 24 pontos. Agora, na carreira 11, nós vamos tecer da seguinte forma: 8 pontos baixos. Quatro diminuições. 1, 2, 3, 4. E a gente faz com fio bem justinho para não ficar buraquinhos aqui na frente. E agora, 8 pontos baixos. Na 12ª carreira, são 8 pontos baixos. Duas diminuições. E 8 pontos baixos. Da carreira 13 até a carreira 17, nós vamos tecer pontos sobre pontos. São 5 carreiras de 18 pontos baixos cada carreira. Vou adiantar aqui, já já eu volto para a gente dar continuidade. Agora, nós podemos colocar enchimento. Então, eu vou colocar meu pezinho, a minha perninha de pé, e vou colocar primeiro o enchimento aqui na parte da frente. E depois vou colocar enchimento aqui na parte de trás. E para isso, eu vou apoiar a minha perninha e vou colocando o enchimento com ela apoiada, que eu quero que o soladinho dela fique mais retinho, que não fique tão redondinho. Então, eu vou fazendo assim, eu vou ajeitando aqui o enchimento.
E vou tecer uma perninha exatamente igual, só que a primeira perninha que a gente arremata. Tece um ponto baixíssimo no último ponto e arremata. A segunda perninha que nós vamos tecer, nós não vamos arrematar, porque agora a gente vai dar continuidade para fazer o corpinho. Agora, para unir as perninhas, nós vamos tecer 5 pontos baixos para que a gente fique aqui na lateral do pezinho. Então, agora nós vamos juntar as duas perninhas. Eu vou colocar uma do lado da outra. Eu vou pegar o ponto baixo logo após a gente ter tecido o ponto baixíssimo. Então, no próximo ponto, a gente pega e vamos tecer um ponto baixo. Eu deixo esse fio aqui, porque se caso ficar um buraquinho, a gente pode prender. Então, agora, eu vou tecer 18 pontos baixos nessa perninha. Eu vou colocar o marcador de pontos aqui, nesse primeiro ponto que a gente fez, porque aqui agora vai ser o início e o término das nossas carreiras, tá? Então, aqui, ó, para juntar as perninhas, eu teci um ponto baixo logo após o ponto que a gente teceu, o ponto baixíssimo daquela primeira perninha que a gente teceu. Então, agora eu vou tecer 18 pontos baixos, que são o total de pontos que tem nessa perna. Aí, na hora que eu cheguei aqui no meio, eu vou tecer, eu vou introduzir a agulha naquele ponto que a gente fez o ponto baixíssimo, ó, nesse pontinho aqui que tá coladinho aqui no nosso marcador de carreiras. Laço o fio e vou pegar o próximo ponto onde a gente teceu o ponto baixo aqui e vou tecer um ponto baixo com essas 3 laçadas. E agora, eu teço 18 pontos baixos nessa perna, contando com esse ponto que a gente fez. E 18. Então, agora, nós vamos tecer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, são 36 pontos baixos nessa carreira. Eu vou subir o marcador de carreiras para esse último ponto que a gente teceu. E vocês podem ver que dessa forma que a gente faz, não fica buraquinho aqui no meio das perninhas. Então, vamos lá, o próximo ponto. Na carreira 21, nós vamos tecer 5 pontos baixos
e um aumento 6 vezes. Nós teremos um total nessa carreira de 42 pontos baixos. Na carreira 22, nós vamos tecer uma carreira de ponto sobre ponto. Nessa carreira, nós teremos 42 pontos baixos. Na carreira 23, nós vamos tecer 6 pontos baixos e um aumento 6 vezes, num total de 48 pontos baixos. Carreira 24, uma carreira de ponto sobre ponto. Nessa carreira, nós teremos 48 pontos baixos. Carreira 25, 6 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, total de 42 pontos baixos. Carreira 26, 18 pontos baixos. Uma diminuição, 20 pontos baixos. E uma diminuição, total 40 pontos baixos. Carreira 28. Carreira 27. 12 pontos baixos. Uma diminuição, 15 pontos baixos. Uma diminuição e 9 pontos baixos. Carreira 28, total dessa carreira, 38 pontos baixos. Carreira 28, 11 pontos baixos.
uma diminuição, 15 pontos baixos, uma diminuição e 8 pontos baixos. Total dessa carreira, 36 pontos. Vigésima nona carreira. Na carreira 29, nós vamos começar com 8 pontos baixos. Uma diminuição, 15 pontos baixos. Uma diminuição e 9 pontos baixos. Total dessa carreira, 34 pontos baixos. Carreira 30, 8 pontos baixos. Uma diminuição, 14 pontos baixos. Uma diminuição e 8 pontos baixos. Total dessa carreira, 32 pontos baixos. Carreira 31. 8 pontos baixos. Uma diminuição, 13 pontos baixos. Uma diminuição, 7 pontos baixos. E agora, a gente já pode começar a colocar enchimento aqui nas perninhas. Então, nós vamos colocando um pouco de cada lado. E vamos ajeitando.
Carreira 32, 8 pontos baixos. Uma diminuição. Doze pontos baixos. E aqui vocês podem perceber que na hora que eu vou tecendo, eu vou empurrando o enchimento para dentro. Uma diminuição. E 6 pontos baixos. Carreira 33. 7 pontos baixos. Uma diminuição. 11 pontos baixos. Uma diminuição. E 5 pontos baixos. Total dessa carreira. E 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. 26 pontos baixos. Carreira 34. 7 pontos baixos. Uma diminuição. Dez pontos baixos. Uma diminuição. E 5 pontos baixos. Carreira 35. Agora, na carreira 35, nós vamos colocar os bracinhos. Cinco pontos baixos. Uma diminuição. Agora, eu vou pegar meu primeiro bracinho, colocar sempre com o dedãozinho pra frente e vou tecer junto 5 pontos baixos, ó.
E a gente ajusta bem o ponto para o bracinho ficar bem certinho. E a gente presta atenção aqui que tem que ser um após o outro. Aqui nesse terceiro ponto, nós vamos fazer como se fosse fazer uma diminuição, pegar o outro ponto e tecer, que é o ponto baixo. E agora, ó, 4 e 5. Agora nós vamos tecer 5 pontos baixos. Uma diminuição. Agora, a gente coloca o outro bracinho, colocando o dedãozinho para frente. Vou pegar um ponto do bracinho e um ponto no corpinho. E vou tecer aqui 5 pontos baixos. Então, ó, teci 1, teci 2, três, 4 e 5. E 2 pontos baixos no final. Total dessa carreira, 22 pontos baixos. Agora, nós vamos para a carreira 36. E aí, vocês dão uma checada se os dedinhos ficaram realmente para frente. E agora, nós vamos para 36ª carreira. Carreira 36. 6 pontos baixos. Uma diminuição. Oito pontos baixos. Uma diminuição. E 4 pontos baixos. São 5 pontos baixos, não 4. Desculpa, eu tinha errado. Vou passar esse fio aqui pro lado de dentro. Carreira 37. 5 pontos baixos. Uma diminuição. Sete pontos baixos.
uma diminuição. E 4 pontos baixos. Teço um ponto baixíssimo, corto o fio. E agora eu vou aqui, ó, dobrar ao meio e vou reiniciar o meu trabalho aqui na parte das costas da bonequinha, porque agora nós vamos tecer a cabecinha. Então, aqui eu faço um nozinho inicial. Ó, e vou começar aqui, ó, no meio das costas. Na carreira anterior, nós tínhamos ficado com 18 pontos baixos. Então, agora, nós vamos tecer 18 aumentos. Total de 36 pontos baixos. E nós vamos tecer um aumento, inclusive aqui onde nós fizemos o ponto baixo, finalizando o corpinho. Então, aqui tem um aumento também. E vamos prendendo o fio. Agora, a carreira 39. 4 pontos baixos. Vou colocar o marcador de carreiras. Quatro pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Um aumento. Um aumento. 5 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E um ponto baixo. Total dessa carreira, 42 pontos baixos. Carreira 40. 3 pontos baixos. Um aumento. 6 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E 2 pontos baixos. Total dessa carreira, 48 pontos. Carreira 41. 5 pontos baixos. Um aumento. 7 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E 2 pontos baixos. Total dessa carreira, 54 pontos baixos.
Agora nós vamos para a carreira 42. Um ponto baixo e um aumento. Oito pontos baixos e um aumento 5 vezes. E 7 pontos baixos. Total dessa carreira, 60 pontos. Carreira 43, 4 pontos baixos. Um aumento. 9 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E 5 pontos baixos. Total dessa carreira, 66 pontos baixos. Agora, da carreira 44 até a carreira 53, nós vamos tecer ponto sobre ponto. São 10 carreiras de 66 pontos baixos cada carreira. Agora eu vou adiantar aqui, vocês adiantem aí, já já eu volto para a gente dar continuação à nossa bonequinha. Pronto, depois de tecer as 10 carreiras de 66 pontos baixos cada carreira, nós vamos fazer a marcação dos olhinhos. Então, primeiro eu coloco a parte que a gente começa e termina as carreiras para trás. E aqui entre a carreira 46 e 47, eu marquei o meio, contei 3 pontos para cá, pus o primeiro alfinete e contei 3 pontos baixos para o outro lado e coloquei o outro alfinete. O do meio a gente já pode tirar. E agora eu vou colocar os olhinhos. Então, primeiro eu abro aqui com a tesoura para que eu possa entrar com os olhinhos sem muito esforço. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a colocar os olhinhos e por que a gente queima aqui atrás, só vocês deixar nos comentários que eu gravo um vídeo só falando sobre isso. E aí estão os olhinhos. Agora, nós vamos continuar a tecer para a gente acabar de fechar a cabecinha. Na carreira 54, nós vamos tecer 4 pontos baixos. Uma diminuição. 9 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. E 5 pontos baixos. Total dessa carreira, 60 pontos.
Carreira 55. Um ponto baixo. Uma diminuição. 8 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. E 7 pontos baixos. Carreira 55. Já fizemos a carreira 55, total 54 pontos baixos, que é essa que nós acabamos de fazer. Carreira 56. 5 pontos baixos. Uma diminuição. 7 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. E 2 pontos baixos. Total dessa carreira, 48 pontos baixos. Carreira 57. 3 pontos baixos. Uma diminuição. 6 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. E 4 pontos baixos. Aqui é a diminuição. Total dessa carreira, 42 pontos baixos. Carreira 58. 4 pontos baixos e uma diminuição. Cinco pontos baixos e uma diminuição 5 vezes.
Total dessa carreira, 36 pontos baixos. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos completar o enchimento do corpinho. Então, a gente vai colocando enchimento por partes. Primeiro, a gente enche aqui as lateraisinhas, ó. E depois, a gente vai colocando aqui no meio da barriguinha. E sempre ajeitando, empurrando para as laterais, para ficar assim bem uniforme. E aí, nós vamos encher o tanto que fique firme e macio ao mesmo tempo, olha. Ele fica macio, mas tá firme, que não afunda a bonequinha. Senão, com o uso, esse enchimento vai se acumulando num lugar só e aí vai ficar feio. Agora, a gente enche bem direitinho aqui o pescocinho, para ela não ficar com a cabecinha mole. E vou colocar aqui agora na cabecinha. E agora, à medida que a gente for enchendo, ó, for tecendo, a gente vai colocando enchimento, a gente vai enchendo. Então, vamos lá. Coloco aqui todo o enchimento pra dentro, vou colocar o meu dedo aqui atrás, pra gente não puxar as fibras pro lado de fora. Passar o marcador de carreiras pro último ponto. Carreira 59, 2 pontos baixos. Uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. E 2 pontos baixos. Total dessa carreira, 30 pontos baixos. Carreira 60. 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai repetir essa sequência mais 5 vezes. Então, ao total, serão 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. O total da carreira, 24 pontos baixos. Não se esqueça que à medida que for tecendo, você vai acertando aqui o enchimento para a cabecinha ficar firme também. Carreira 62. 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. E a gente vai ajustando os pontos à medida que a gente vai tecendo, para não ficar
aberto os pontos. Então, a gente dá uma puxadinha aqui no fio, ó, que ajusta na agulha e dá certinho. Total dessa carreira, 18 pontos baixos. E da carreira anterior, 24 pontos baixos. Carreira 62. Um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. Total, 12 pontos baixos. Acerta o enchimento para a cabecinha ficar, ó, firme, mas ela fica macia. E última carreira, 6 diminuições. Agora a gente corta o fio, deixando um pouquinho longo para a gente fechar com falso anel mágico. Teço um ponto baixíssimo. Agora eu pego a minha agulha. E vou pegando aqui, olha, alcinha por alcinha. Pra gente fechar aqui em cima, pra ficar um acabamento bom. Puxo o fio, passo ele pra dentro da cabecinha. Corto o excesso, passo essa partezinha aqui pra trás. E tá aí o nosso corpo base prontinho, que nos próximos vídeos nós vamos brincar de criar roupinhas e acessórios para esse corpinho. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima videoaula.